Ressurreição de Lázaro, o milagre da vida onde havia morte. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva. Seja muito bem-vindo ao canal oficial. Hoje nós seguimos firmes na campanha 30 dias para o meu milagre, histórias que mudam vidas. E chegamos ao episódio 5 dessa jornada de fé. Cada dia desta caminhada tem nos lembrado que Deus continua fazendo milagres e mudando histórias. Ontem nós refletimos sobre o momento em que Jesus multiplicou os pães e os peixes, mostrando que quando algo é colocado nas mãos de Deus, o pouco se transforma em abundância. Aquela multidão foi alimentada e testemunhou que a provisão do Senhor vai muito além daquilo que imaginamos. Mas hoje a mensagem vai ainda mais fundo, porque vamos lembrar um dos momentos mais impressionantes registrados nos evangelhos, o dia em que Jesus trouxe vida onde todos acreditavam que só havia morte. O versículo que abre esta mensagem está em João capítulo 11, versículo 43, onde a Bíblia diz: "E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora." Essa cena acontece diante de um túmulo. Lázaro, amigo de Jesus, já estava morto há 4 dias. A dor tinha tomado conta daquela casa, a tristeza estava no coração da família e todos acreditavam que a história tinha chegado ao fim. Para as pessoas ao redor, aquela situação já não tinha solução. A morte parecia ter a última palavra. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, algo começou a mudar. Ele não chegou apenas para chorar com os que choravam. Ele chegou trazendo autoridade sobre aquilo que parecia definitivo. Diante daquele túmulo fechado, Jesus levantou a voz e declarou uma ordem que ecoa até hoje: Lázaro, vem para fora! Aquilo não foi apenas um grito de emoção, não foi apenas um momento de tristeza transformado em esperança. Foi uma declaração de autoridade. Foi a demonstração de que a morte não tem poder diante da voz de Cristo. Aquela palavra atravessou o silêncio do túmulo e mudou completamente a situação. O mesmo Jesus que curava enfermos, que acalmava tempestades e que multiplicava alimento, agora estava mostrando algo ainda maior. Ele tem autoridade até sobre a morte. Onde todos viam o fim, Jesus via um novo começo. Onde todos viam uma sepultura, Jesus via a oportunidade de revelar o poder de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo algo que parece semelhante a esse cenário. Talvez exista alguma área da sua vida que parece enterrada, algo que você já pensou que não tinha mais solução. Pode ser um sonho que parece morto, uma esperança que foi perdida, um relacionamento que se quebrou ou uma situação que parece impossível de ser restaurada. Mas a história de Lázaro nos lembra que quando Jesus chega, aquilo que parecia acabado pode voltar a viver. Aquilo que parecia enterrado pode receber nova vida. Se você deseja viver o seu milagre nesses dias de campanha, participe conosco desta caminhada de fé. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio e caminhe conosco nesses 30 dias de mensagens que fortalecem o coração. Escreva agora mesmo aqui nos comentários qual é o milagre que você precisa receber de Deus. Declare com fé aquilo que você está esperando. Escreva algo simples, mas poderoso. Meu milagre é, e complete com aquilo que está no seu coração. Eu oro por cada pessoa que participa aqui. Deixe também o seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. Quanto mais pessoas forem alcançadas por esta mensagem, mais vidas poderão ser fortalecidas pela fé. E se Deus já fez algo na sua vida, se Ele já restaurou algo que parecia perdido ou trouxe vida onde parecia não haver mais esperança, deixe também um testemunho rápido aqui nos comentários. O testemunho de um pode reacender a fé de muitos. Prepare agora o seu coração, porque vamos lembrar juntos essa história poderosa
que mostra que a última palavra nunca pertence à morte, ao medo ou ao desespero. A última palavra sempre pertence a Jesus. E quando ele fala, aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Agora. Lázaro era irmão de Marta e Maria, e a Bíblia diz que ele ficou muito doente. A situação era séria, e as irmãs sabiam que precisavam de ajuda. Então enviaram uma mensagem a Jesus dizendo: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Elas acreditavam que, se Jesus chegasse ali, tudo poderia mudar. Afinal, já tinham visto o poder dele curando pessoas e transformando situações impossíveis. Para elas, bastava que Jesus viesse rapidamente e o milagre aconteceria. Mas algo que parecia estranho aconteceu. Jesus não foi imediatamente. Ele permaneceu ainda 2 dias onde estava. Aquilo parecia demora, parecia silêncio, parecia que nada estava acontecendo. Mas, na verdade, havia um propósito maior. O tempo de Deus nem sempre é o mesmo tempo que nós imaginamos. Enquanto Jesus demorava, a situação na casa de Marta e Maria piorou. Lázaro morreu, a dor tomou conta da família, os amigos começaram a chegar para consolar, e o corpo foi colocado no sepulcro, como era costume naquela época. Dias se passaram e o silêncio da morte parecia confirmar que não havia mais solução. Quando Jesus finalmente chegou àquela cidade, Lázaro já estava morto há 4 dias. O corpo já estava dentro do túmulo e o processo natural da decomposição já havia começado. Humanamente falando, não havia mais esperança. Para todos ao redor, aquela história tinha terminado. Marta foi ao encontro de Jesus com o coração cheio de dor. Olhando para ele, disse algo que muitas pessoas também dizem quando enfrentam momentos difíceis. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Era uma frase cheia de tristeza, mas também cheia de fé. Marta ainda acreditava que Jesus tinha poder, mesmo diante daquela situação que parecia irreversível. Foi então que Jesus respondeu com uma declaração que atravessa os séculos e continua trazendo esperança até hoje. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Com essas palavras, Jesus mostrou que a morte não tem autoridade final quando ele está presente. Enquanto você ouve essa história agora, eu quero convidar você a fazer algo simples, mas cheio de fé. Escreva aqui nos comentários: Meu milagre é vida. Faça isso como uma declaração de esperança. Talvez exista alguma área da sua vida que parece ter perdido a força, algo que parece enterrado, um sonho que parece morto ou uma situação que parece impossível de mudar. Pode ser na família, na saúde, nas finanças ou até dentro do coração. Pergunte a si mesmo, qual parte da sua vida parece estar em um sepulcro hoje? A história de Lázaro nos lembra que Jesus não tem medo de sepulcros. Aquilo que parece o fim para os homens, muitas vezes é apenas o cenário onde Deus decide manifestar o seu poder. Onde as pessoas veem apenas uma pedra fechando o túmulo, Deus vê a oportunidade de trazer vida novamente. Talvez hoje você esteja olhando para uma situação que parece sem solução, mas o Senhor continua vendo aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Ele vê o sepulcro, mas também vê a possibilidade de ressurreição. Jesus chegou ao lugar onde Lázaro estava sepultado e algo profundo aconteceu naquele momento. A Bíblia diz que ele chorou. Não era um choro de fraqueza nem de desespero, era o choro de quem ama profundamente. Jesus sentiu a dor daquela família, viu o sofrimento de Marta e Maria e se compadeceu. Aquele momento mostrou algo poderoso sobre o coração de Cristo. Ele não é indiferente à nossa dor. Ele vê nossas lágrimas, conhece nossas perdas e se aproxima de nós mesmo quando tudo parece perdido. Depois disso, Jesus caminhou até o túmulo onde Lázaro havia sido colocado. Era uma sepultura fechada por uma grande pedra. Diante daquele cenário que parecia definitivo, Jesus deu uma ordem surpreendente. Mandou que removessem a pedra. Naquele instante, Marta ficou preocupada e respondeu quase com receio: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Humanamente falando, ela estava certa.
O tempo já tinha passado, o corpo já estava ali há dias e todos sabiam que não havia mais esperança. Mas Jesus não estava limitado pela lógica humana. Aquilo que parecia impossível para as pessoas ao redor não era impossível para ele. Então, diante do túmulo aberto, Jesus levantou os olhos para o céu e fez uma oração simples, mas cheia de confiança. Ele disse: Pai, agradeço porque me ouves. Era uma oração que demonstrava comunhão, autoridade e fé. Jesus sabia que o Pai estava com ele e que o poder de Deus seria revelado naquele momento. Depois de orar, ele se voltou para o sepulcro e falou com voz forte, clara e cheia de autoridade. Não foi um pedido, foi uma ordem. Lázaro, vem para fora. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. O silêncio do túmulo foi quebrado. Diante dos olhos de todos que estavam ali, Lázaro começou a sair do sepulcro. Ele ainda estava envolto nas faixas funerárias, mas estava vivo. Aquele que havia sido colocado no túmulo agora caminhava novamente. A multidão ficou completamente surpresa, sem palavras diante do que estava acontecendo. Aquilo que antes tinha cheiro de morte, agora se transformava em um testemunho de vida. O lugar de tristeza se tornou cenário de milagre. Jesus não apenas curou uma doença naquele dia, ele trouxe vida onde todos acreditavam que só havia morte. E aquele milagre não tocou apenas o corpo de Lázaro. Ele transformou o coração de Marta e Maria, fortaleceu a fé dos discípulos e impactou todos que presenciaram aquele momento. Aquele túmulo se tornou prova de que quando Jesus fala, até aquilo que parece definitivamente perdido pode voltar a viver. Enquanto você ouve essa história, eu quero convidar você a participar deste momento de fé. Escreva agora mesmo aqui nos comentários uma declaração simples, mas cheia de poder espiritual. Eu creio na ressurreição. Faça isso como um ato de fé. Muitas pessoas estão acompanhando esta mensagem e cada uma carrega dentro do coração uma área da vida que parece ter perdido a força. Talvez exista um sonho que parecia promissor, mas que hoje parece enterrado. Talvez exista um relacionamento que se quebrou e que você acredita que não tem mais solução. Talvez seja a saúde, as finanças, a paz dentro da casa ou até a esperança dentro do próprio coração que parece ter desaparecido. A história de Lázaro nos mostra algo muito importante. Jesus não se afasta quando encontra sepulcros. Pelo contrário, ele se aproxima deles. Onde as pessoas veem apenas morte e fim, Jesus enxerga a oportunidade de revelar o poder de Deus. Quando ele chegou naquele túmulo, não perguntou se o cheiro já tinha passado, não perguntou se já era tarde demais. Ele simplesmente mandou remover a pedra. Aquela pedra representava o limite que as pessoas acreditavam que não poderia ser ultrapassado. Mas para Jesus não existe limite quando o poder de Deus se manifesta. Talvez hoje exista também uma pedra diante de algo na sua vida. Pode ser a pedra do medo, a pedra da dúvida, a pedra da decepção ou a pedra de experiências dolorosas que fizeram você acreditar que não vale mais a pena tentar. Muitas vezes, o milagre começa quando temos coragem de remover essa pedra do coração. Assim como Jesus mandou que abrissem o túmulo de Lázaro, Deus também nos chama a tirar aquilo que impede a fé de respirar novamente dentro de nós. Quando a pedra foi removida, Jesus levantou a voz e chamou pelo nome: Lázaro, vem para fora. Aquela voz atravessou o silêncio da morte. Aquela palavra entrou dentro do túmulo e trouxe vida novamente. Lázaro saiu porque ouviu a voz de Jesus. Ele respondeu ao chamado que veio do lado de fora da sepultura. Essa história nos lembra que quando Jesus chama, até aquilo que parecia morto pode voltar a viver. Por isso eu quero declarar algo sobre a sua vida agora. Assim como Lázaro ouviu aquela voz chamando para fora, você também pode ouvir o chamado de Deus trazendo vida para aquilo que parecia perdido. Jesus continua chamando pessoas para fora do medo, para fora da dúvida e para fora dos sepulcros que a vida tenta construir ao redor do coração. Creia nisso. Deus não abandona aquilo que ele pode restaurar.
O Senhor não deixa aquilo que parecia morto permanecer morto quando decide manifestar o seu poder. Quando a voz de Jesus se levanta, a morte perde a última palavra e a vida começa a aparecer novamente. A multidão que estava ali presenciou algo que jamais esqueceria. Pouco antes, todos estavam diante de um túmulo fechado, chorando e acreditando que aquela história tinha terminado. O silêncio da morte parecia definitivo. Mas depois que Jesus chamou com autoridade, tudo mudou. Lázaro apareceu na entrada do sepulcro, ainda envolto nas faixas funerárias, mas vivo. Diante daquela cena impressionante, Jesus deu outra ordem: desamarrai-o e deixai-o ir. Aquilo significava libertação completa. Lázaro não apenas voltou à vida, ele também foi solto das faixas que ainda o prendiam. Agora ele estava livre, vivo e restaurado diante de todos. Aquele lugar que antes tinha cheiro de morte agora se tornava testemunho de vida. Todos que estavam ali puderam entender algo poderoso naquele momento. A morte não tem a última palavra quando Jesus está presente. Aquilo que parecia definitivo foi transformado pelo poder da palavra de Cristo. O túmulo que parecia ser o fim se tornou o cenário de um dos maiores milagres registrados nos evangelhos. A dor da família se transformou em alegria, o luto se transformou em testemunho e o medo se transformou em fé. Talvez hoje você esteja se sentindo como alguém que está dentro de um sepulcro. Existem pessoas que enfrentam o túmulo da depressão, sentindo que a alegria desapareceu. Outras estão presas no túmulo das dívidas, carregando preocupações que parecem pesadas demais. Algumas vivem no túmulo da solidão, acreditando que ninguém as vê ou se importa. Há também aqueles que enfrentam perdas, frustrações e situações que parecem ter enterrado sonhos e esperanças. Mas a mensagem desta história continua viva hoje. Jesus não apenas chorou diante do túmulo de Lázaro, ele também trouxe vida para aquele lugar. Isso mostra algo profundo sobre o coração de Deus. Ele se aproxima da nossa dor, ele sente aquilo que sentimos, mas ele não para apenas no choro. Ele também libera uma palavra que transforma a situação. Assim como naquele dia diante do sepulcro, Jesus continua declarando: vem para fora. Essa palavra é um chamado para sair daquilo que tem aprisionado a vida, para sair do lugar de tristeza e para experimentar a restauração que vem de Deus. O milagre da vida não ficou apenas naquela história antiga. O mesmo Senhor que chamou Lázaro para fora continua trazendo vida hoje. Por isso eu quero declarar algo sobre a sua vida. Aquilo que parece morto pode voltar a viver. Aquilo que parecia perdido pode ser restaurado. Deus não falha no que promete. Quando Ele decide agir, até aquilo que parecia enterrado pode ressurgir novamente. Creia nisso com todo o seu coração. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante de Ti com fé no coração. Assim como Lázaro ouviu a Tua voz naquele dia diante do túmulo, hoje eu também quero ouvir o Teu chamado dizendo: vem para fora. Muitas vezes a vida tenta nos prender em lugares de dor, de tristeza e de desânimo. Há momentos em que o coração parece pesado, como se estivesse fechado dentro de um sepulcro de preocupações, perdas e dificuldades. Mas hoje eu declaro que a Tua palavra tem poder para mudar essa realidade. Senhor, eu saio agora do túmulo da minha dor, do túmulo da minha falta, do túmulo do medo e da desesperança. Ressuscita aquilo que parece morto dentro de mim. Restaura sonhos que foram enterrados, levanta a esperança que parecia perdida e renova a fé dentro do meu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que a vida de Deus começa a soprar novamente sobre aquilo que parecia sem solução. Meu Pai amado, eu também apresento diante de Ti cada pessoa que está acompanhando esta mensagem agora. Tu conheces cada história, cada luta e cada lágrima que foi derramada em silêncio. Existem pessoas que se sentem como se estivessem mortas por dentro, sem força, sem alegria e sem esperança. Por isso eu convido cada pessoa que está ouvindo esta oração a fazer uma declaração de fé agora.
Escreva ou diga com o coração: meu milagre é vida. Declare isso como quem acredita que Deus ainda pode transformar situações impossíveis. Senhor, eu oro por cada pessoa que participa deste momento. Que a tua presença alcance agora cada lar, cada família e cada coração. Que a pedra que tem fechado o caminho da esperança seja removida. Que aquilo que parecia enterrado comece a receber nova vida pela tua palavra. Senhor, assim como naquele dia diante do sepulcro de Lázaro, eu peço que o teu poder se manifeste agora sobre aqueles que clamam por um milagre. Onde existe tristeza, libera alegria. Onde existe fraqueza, libera força. Onde existe confusão, libera paz. Onde existe aquilo que parecia morto, libera vida novamente. Que cada pessoa sinta agora que o Senhor está perto, que o Senhor vê cada situação e que o Senhor continua trazendo restauração. E para você que está participando deste momento de fé, receba esta palavra no seu coração. A ressurreição começa quando alguém decide acreditar novamente. A fé abre caminho para aquilo que parecia impossível. Talvez você tenha chegado até aqui pensando que não havia mais esperança, mas Deus ainda está trabalhando. Quando a voz de Jesus se levanta, a morte perde a última palavra. Creia nisso. Aquilo que parecia morto pode voltar a viver. A vida de Deus pode alcançar a sua história. Receba isso pela fé e declare com confiança no coração. Amém. Amanhã, neste mesmo horário e aqui neste canal, nós continuaremos juntos nessa jornada de fé da campanha 30 dias para o meu milagre, histórias que mudam vidas. Chegaremos ao episódio 6 e a mensagem será sobre um milagre poderoso registrado na palavra de Deus, o cego de nascença, o milagre de uma visão nova. Vamos lembrar a história daquele homem que nunca tinha enxergado desde o nascimento. Para todos ao redor parecia apenas mais uma situação sem solução. Mas quando Jesus entrou naquela história, algo extraordinário aconteceu. O Senhor abriu os olhos daquele homem e mudou completamente a sua vida. Aquilo que era escuridão se transformou em luz. Aquilo que era limitação se transformou em testemunho. Talvez hoje você esteja enfrentando algo parecido. Existem momentos em que parece que não conseguimos enxergar saída, como se a situação estivesse envolta em escuridão. Mas a história desse milagre nos lembra que Jesus não apenas cura enfermidades, ele também abre novos caminhos e traz uma nova visão para a vida de quem confia nele. Amanhã vamos refletir juntos sobre isso e lembrar que Deus ainda continua iluminando caminhos que pareciam impossíveis. Por isso, eu quero convidar você a continuar caminhando conosco nesta campanha. Escreva agora aqui nos comentários qual é o milagre que você está esperando de Deus. Declare com fé aquilo que está no seu coração, porque nós estamos orando por cada pedido que aparece aqui. Deixe também o seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. Quando você compartilha, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam de fé neste momento. Ative também o sininho das notificações para não perder os próximos episódios dessa jornada espiritual. Eu creio que Deus está levantando testemunhos através dessa campanha. Muitas vidas estão sendo tocadas, muitas pessoas estão renovando a esperança e a fé está sendo fortalecida aqui. Continue firme, continue crendo e prepare o coração para aquilo que Deus ainda vai fazer. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Graça e paz.